Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E a primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série D foi encerrada neste domingo com a definição dos últimos classificados e também dos confrontos da próxima fase. A partir da próxima fase, a competição passa a ser disputada em sistema eliminatório, o popular mata-mata, em jogos de ida e volta. Antes de eu trazer os confrontos para vocês, eu vou mostrar como é que terminaram os 8 grupos. Vou começar falando então do grupo A1, grupo A1 que foi definido totalmente no sábado e que teve a vitória do Manauara por 2-1 sobre o Rio Branco. O Porto Velho venceu a equipe do Maitá pelo placar de 3-0. O Princesa visitou o São Raimundo de Roraima e voltou de lá com uma vitória por 2-1, enquanto que o Manaus, no único jogo aí que valia a vaga nesse grupo ainda, venceu o confronto direto com o Trem pelo placar de 3-1. Com esses resultados, o Manauara se classificou como primeiro colocado com 34 pontos, o Porto Velho foi o segundo colocado com 28, o Princesa ficou na terceira colocação com 25 e o Manaus pegou a última vaga aí, quarto colocado com 24 pontos. E agora vamos ao grupo 2, o grupo 2 que cruza aí com o grupo 1 na segunda fase. O grupo 2 teve os seguintes resultados neste domingo. O Maranhão venceu o Fluminense do Piauí por 3-0, o Fluminense precisava vencer para seguir com chances de classificação, acabou ficando fora. O Tocantinópolis acabou aí com as chances do Motoclube, venceu pelo placar de 1-0 e o Tocantinópolis pegou a última vaga desse grupo. Outro que avançou nesse grupo foi o River, mesmo aí com empate em 0-0 diante do Águia de Marabá, lá no Zinho de Oliveira. E o Altos venceu o Cametá pelo placar de 2-1. Se o Cametá tivesse vencido, ele ficaria com a vaga. O Cametá acabou aí tropeçando, né, e ficando de fora da segunda fase. Com esses resultados, a classificação do grupo A2 ficou assim. O Maranhão pegou o primeiro lugar com 27 pontos, o Altos foi o segundo colocado com 24, o River o terceiro com 19 e o Tocantinópolis também fez 19 pontos, só que teve saldo de gols inferior à equipe do River. Vamos agora para o grupo A3, que também aí foi definido neste domingo, e o 13 venceu o Santa Cruz de Natal por 2-0 e acabou aí com a chance de classificação do Santa Cruz. O América de Natal fez 2-1 em cima do Maracanã. O América de Natal já estava classificado e acabou ali terminando a terceira colocação. O Maracanã já estava fora. O Souza que só dependia dele para conseguir a classificação para a segunda fase, tropeçou. Perdeu fora de casa para o Iguatu pelo placar de 1-0 e acabou aí perdendo a vaga para o Atlético Cearense. O Atlético Cearense que empatou com o Potiguar de Mossoró 1-1 lá no Rio Grande do Norte. E o Atlético Cearense tomou a vaga do Souza no número de gols marcados, isso mesmo. As duas equipes empataram com 18 pontos, 5 vitórias, menos 2 gols de saldo, só que o Atlético Cearense marcou mais 2 gols, né? Marcou 2 gols a mais que o Souza na primeira fase e acabou tomando aí a quarta posição do time paraibano. Com esses resultados, a classificação do grupo ficou assim. O 13 avançou em primeiro lugar com 31 pontos, o Iguatu foi o segundo colocado com 27, o América de Natal pegou a terceira colocação com 26, e o Atlético Cearense, conforme eu falei, ficou em quarto lugar com 18 pontos. E agora vamos para o grupo A4. O grupo A4 que foi definido também neste domingo e que teve a vitória do Asa sobre o Sergipe pelo placar de 2-0. Vitória importantíssima do Asa, que se classificou. Isso porque o CSE, que era o quarto colocado, acabou perdendo para o Retrô pelo placar de 2-1 e ficou fora. O Asa então beliscou aí a quarta vaga desse grupo A4. A Jacuipense também avançou. Venceu o Petrolina pelo placar de 3-0. A Juazeirense, apesar de ter feito a sua parte, venceu o Itabaiana fora de casa pelo placar de 2-1, inclusive o Itabaiana é o líder da chave, mas o time precisava de tropeços dos seus concorrentes, né? O que não aconteceu, porque a equipe do Asa acabou vencendo e ficou aí com a quarta colocação. Com esses resultados, a classificação do grupo A4 ficou assim. O Itabaiana, mesmo aí com 2 derrotas seguidas, ainda pegou o primeiro lugar com 26 pontos, 8 vitórias e 10 gols de saldo. O Retrô chegou colado, 26 pontos, 8 vitórias, 9 gols de saldo. Por 1 gol de saldo aí que o Retrô não pegou a primeira posição da equipe do Itabaiana. A Jacuipense ficou na terceira colocação com 23 pontos e o Asa fecha aí o G4 com 21 pontos. No grupo A5, a definição foi no sábado, as 4 equipes já estavam classificadas e os resultados não mudaram aí a classificação. O União Rondonópolis venceu o Iporá por 3-0, as duas equipes já estavam fora. Craque Misto, que disputavam ali o terceiro lugar, empataram em 0-0 e o Misto acabou ficando na frente do Craque no saldo de gols, aliás, nos gols marcados, né, porque eles empataram em tudo também. O Real Brasília venceu o Capital por 1-0, resultado que só serviu para o Real Brasília sair da lanterna, e o Brasiliense venceu o Anápolis 2-0 fora de casa. Com esses resultados, a classificação ficou assim.
Brasiliense 32 pontos, Anápolis 25, Misto 22 pontos e 18 gols marcados, Craque 22 pontos, 13 gols marcados, uma vez que eles empataram em vitória e também em saldo de gols. Vamos agora para o grupo A6, o grupo A6 que teve a definição também no sábado, e o Real Noroeste acabou aí ficando com a quarta vaga. O Real Noroeste venceu o Itabuna, que já estava classificado por 3-2, e o Serra, que precisava só vencer para se classificar, tropeçou no Lanterna Audax, empatou em 1-1 lá em Moça Bonita e acabou ficando de fora. A primeira colocação do grupo ficou com o Nova Iguaçu, que bateu o Democrata de Sete Lagoas por 3-0, enquanto que a segunda colocação ficou com a Portuguesa, venceu o Ipatinga pelo placar de 2-0. Com esses resultados, a classificação ficou assim: o Nova Iguaçu, primeiro colocado, 31 pontos, a Portuguesa em segundo lugar, 25, o Itabuna, terceiro, 24, e o Real Noroeste, quarto colocado, com 20. Agora vamos para o grupo A7, o grupo A7 que também foi definido no sábado, e as últimas vagas desse grupo ficaram com Água Santa e Costa Rica. Isso porque o Santo André, que só dependia dele para se classificar, tropeçou em casa, perdeu para o Maringá pelo placar de 1-0. Melhor para o Água Santa, que venceu a Patrocinense também por 1-0 e saltou da quinta para a terceira colocação. Já o Costa Rica quase ficou fora, né? Contou aí com a vitória do Maringá sobre o Santo André para se classificar, porque o Costa Rica ficou no 0-0 com o São José e pegou ali a quarta colocação. Inter de Limeira e Pouso Alegre empataram também 0-0. Poucos gols aí nesse grupo na rodada de sábado. Com esses resultados, a classificação do grupo ficou assim: Maringá 32 pontos, Inter de Limeira 24, Água Santa 22 e o Costa Rica 21 pontos. E por fim, vamos aí no grupo A8, o último grupo aí para saber quem se classificou e quem ficou pelo caminho. A rodada teve aí a vitória do Cascavel por 3-0 sobre o Avenida, resultado aí que não mudou a situação do Cascavel, ele terminou na última colocação e o Avenida acabou aí caindo para terceiro lugar, né? O Avenida que ainda tinha até a possibilidade de brigar pela primeira colocação. O Novo Hamburgo venceu o Barra pelo placar de 1-0 e se classificou. O Novo Hamburgo pegou aí a quarta colocação com 18 pontos e deixou o Barra de fora. O Barra tem 16 pontos. O Ercílio Luz quase se classificou. Apesar de ter vencido o líder Cianorte por 1-0, ele ali não conseguiu avançar porque o Novo Hamburgo venceu. E o Novo Hamburgo ultrapassou a equipe no número de vitórias. O Novo Hamburgo teve 4 vitórias, o Ercílio Luz 3. E por fim, o Brasil de Pelotas venceu o Concórdia por 2-1, tirou o Concórdia da disputa e pegou ainda a segunda colocação. Concórdia que chegou aí a liderar o campeonato aí por algumas rodadas, né? Liderar o grupo por algumas rodadas, mas nas últimas rodadas aí colecionou tropeços e acabou ficando de fora. Com esses resultados, a classificação do grupo ficou assim: o Cianorte 22 pontos, Brasil de Pelotas 21, o Avenida terceiro colocado 19 e fechando o G4 Novo Hamburgo com 18. O Ercílio Luz acabou ficando de fora por ter uma vitória a menos. E o Concórdia, né, que só precisava vencer para se classificar, acabou ali ficando na sexta colocação e o Barra em sétimo lugar. E agora sim eu vou trazer para vocês então como é que ficaram os confrontos, né? Lembrando que os times que terminaram em primeiro ou segundo lugar de suas chaves farão o segundo jogo em casa. E os confrontos serão os seguintes: o Tocantinópolis vai enfrentar o Manauara, o América de Natal vai encarar o Retrô, parada dura aí pro América de Natal, o Princesa pega o Altos, o Asa de Arapiraca vai pegar o 13, o Manaus pega o Maranhão, a Jacuipense vai jogar contra o Nova Iguaçu, o River pega o Porto Velho, o Atlético Cearense pega o Itabaiana, o Real Noroeste vai jogar contra o Brasiliense, o Água Santa pega o Brasil de Pelotas, o Misto vai jogar contra a Portuguesa Carioca, o Novo Hamburgo será adversário do Maringá, o Craque vai jogar contra o Nova Iguaçu, o Avenida pega a Internacional de Limeira, o Itabuna vai jogar contra o Anápolis e o Costa Rica será adversário do Cianorte, né? A tabela, né, com os horários e dias e outros detalhes, será divulgada aí pela CBF ao longo da semana, né? Então, quando essa tabela sair, eu vou trazer mais informações aqui para vocês. Bom, pessoal, então eram essas as informações que eu tinha para trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar o like. E se não está inscrito, aproveite para se inscrever aqui no canal. Um forte abraço a todos e até a próxima. Valeu!